Eles foram a família mais poderosa e influente do mundo. Mais ricos que os Rockefellers. Mais poderosos que os Tudors. Eles foram os Médicis. Bancaram a Renascença e provocaram a Reforma. Foram soldados, banqueiros, políticos e papas. E dominaram a Europa durante 300 anos. Pagaram as lições de escultura de Michelangelo. Patrocinaram Leonardo da Vinci. E protegeram Galileu da Inquisição, mudando para sempre a nossa visão do universo. Mas durante mais de 300 anos, foram uma família envolta em segredos. Conta-se que alguns mataram as esposas e outros mataram os filhos. Seria verdade? Agora temos a chance de descobrir. Quero que todos se afastem, por favor. Faço parte de uma equipe internacional que pela primeira vez recebeu permissão para abrir a cripta dos Médicis e examinar seus restos mortais. A escada está firme. Há esquifes por toda parte. Existem ossos no chão. Usando técnicas científicas de ponta, vamos finalmente desenterrar alguns de seus segredos. Detetives do passado. A cripta dos Médicis. Os Médicis estão enterrados aqui, na Capela da Família, na Igreja de São Lourenço, em Florença. Eles contrataram Michelangelo para criar essas estátuas, só para enfeitar seus túmulos. E eu acho que estão entre os túmulos mais bonitos do mundo. Mas não estamos aqui para admirar as estátuas de Michelangelo. Vamos examinar os cadáveres dos Médicis enterrados na cripta que fica embaixo. Este é um projeto que ninguém acreditou que pudesse se concretizar, mas obtivemos permissão para exumar os corpos dos membros da família mais conhecida da Itália, os Médicis. É como se nos Estados Unidos estivéssemos desenterrando George Washington, Abraham Lincoln ou John Kennedy. E há 49 deles nesta cripta. A única pessoa do mundo que conseguiria uma escavação como esta é meu amigo professor Gino Fornaciari. E agora, quando começamos? Conheci Gino há 5 anos, quando ele estava examinando a múmia de Diana Cristina de Spoleto, uma beata que foi embalsamada pelas irmãs de seu convento. Gino é o paleopatologista mais proeminente da Europa, um verdadeiro mestre nas doenças do passado. É por essa incisão que Vamos começar vendo o tórax. Como as múmias são minha especialidade, Gino me convidou para trabalhar com ele. Esta é grande e era muito gorda. Muito grande. Muito grande. Agora, seu sonho de examinar os Médicis está prestes a se realizar. E eu serei seu assistente. Trabalhar na cripta é estranho, porque é como trabalhar no Memorial de Lincoln. É um cemitério, mas os turistas compram ingresso e ficam perambulando enquanto a gente trabalha bem ao lado deles. Mas eu tenho um problema maior do que desviar dos turistas. Meu trabalho é abrir as tumbas e verificar se os cadáveres estão em condições de serem estudados. Isso é muito comum no embalsamamento antigo, mas é que eu acabei de ver, eu vi o plástico. Eles já começaram a... Donatella Lippi é a poderosa da equipe. Ela é professora de História da Medicina na Universidade de Florença e uma autoridade nos Médicis. E nós já vimos. É isso mesmo, eu me lembro. Faz tanto tempo desde que alguém viu os cadáveres dos Médicis que não sabemos o que vamos encontrar. Não existe ninguém ainda vivo que tenha participado na última vez em que a cripta foi aberta e não existem registros detalhados do que foi encontrado. O que mais me preocupa é a água. Normalmente, o rio Arno atravessa pacificamente a cidade de Florença, mas a cada 100 anos, ele se transforma em terror. E foi isso que aconteceu em 1966. Florença foi arrasada por uma enchente. E durante 24 horas, a cripta ficou submersa em 1,5 metro de água. A linha marrom não mostra a idade. É a marca da água que inundou a cripta. E a água não faz bem às múmias, porque destrói os tecidos moles e com o tempo dissolve até os ossos. Nós não sabemos quanta água entrou nas covas, nem quanto tempo elas permaneceram molhadas.
Não sabemos sequer se de fato haverá algum material para trabalhar, porque precisamos pelo menos de ossos. E a única maneira de descobrir é abrindo a primeira tumba. Vamos começar com as grandes. 4 cadáveres que podem solucionar um assassinato ocorrido há mais de 400 anos. Marido, mulher e 2 filhos adolescentes. Em 1540, o pai Cosimo de Médici, através de uma série de manobras astutas, transformou-se no regente de Florença e queria uma esposa. Ele se casou com Eleonora, de 16 anos, filha do vice-rei de Nápoles. Ela era jovem, charmosa e muito rica. Foi um casamento politicamente inteligente, como uma união entre os Kennedys e os Rockefellers. E como aconteceu com os Kennedys, seu curto período no poder terminaria em tragédia. A tragédia que nos interessa diz respeito a 2 de seus filhos. Eles supostamente discutiram durante uma caçada. E Garcia, o irmão mais jovem, apunhalou e matou o irmão Giovanni. Quando descobriu que seu preferido havia sido morto, Cosimo foi tomado pela ira, apanhou a espada e matou Garcia. Mas será que isso é verdade? Nossa primeira tumba será a de um dos filhos, Giovanni. Primeiro temos que remover a placa de mármore do chão, que mostra onde fica o túmulo. E depois removeremos o corpo. Mas não sei bem como isso vai funcionar. O problema é que não podemos usar equipamento pesado, não pode haver trepidação e tudo tem que ser feito à mão. Mas parece que está tudo inteiro e ainda tenho esperanças de que a água que entrou não tenha feito grandes estragos. Retirar a placa é a parte mais fácil. Mas temos más notícias. Infelizmente, isso é lama do rio Arno, de quando ele transbordou em 66. Ainda está um pouco úmido, de forma que a água pode ser um problema, mas veremos. Vamos tentar tirar tudo. Pelo som, parece que por baixo há metal ou alguma coisa desse tipo. Eu não sei bem o que. Parecia que o túmulo tinha sido preenchido com cascalho. Mas tivemos uma nova surpresa. Uma grande placa de pedra cobrindo a câmara mortuária. E quando erguemos a placa que cobre a tumba de Giovanni, as notícias não são boas. Lodo. Será que restou alguma coisa para a equipe examinar? E essa não é a única dúvida. Onde está o caixão? Ah, apenas uma caixinha. Não o que esperávamos. Bem, algumas tumbas foram abertas em 1940, mas os escavadores não deixaram registros. Não temos ideia do que eles fizeram com os cadáveres. Eles devem ter enterrado os ossos novamente nas caixinhas. Parece um ossuário, um recipiente de ossos. Dá pra ver uma linha no fundo da caixa onde ele encostou na água. Será que a caixa protegeu os ossos? Bom, chegou a hora de descobrir. A plaqueta ainda está legível. Ossos do cardeal Giovanni, filho de Cosimo I. Giovanni, nosso primeiro Médici, era um preferido. O Papa fez dele cardeal com 17 anos de idade. Hoje em dia é difícil achar um cardeal adolescente. Mas ele morreu aos 19 anos. E durante 400 anos, houve rumores de que foi assassinado pelo irmão. Será que os ossos vão revelar alguma coisa? A esperança é que nossa pesquisa esclareça a teoria do assassinato de uma vez por todas. Está molhada no fundo, né? Erguendo a caixa com o Antônio, nosso arqueólogo, percebo que há água no fundo. Mas como a caixa não está enferrujada, temos uma chance. Caiu uma vitamina do meu bolso e eu não quero causar confusão. É uma vitamina. Isso. Pode apoiar. É, tá bem molhada, né? Tem muita água. Está bem molhada, mas vamos ver. O projeto todo depende do que estiver dentro desta caixa, mas não podemos abri-la aqui. A equipe montou um laboratório de campo numa sala da cripta ao lado da capela. A capela é uma grande atração turística e nosso laboratório fica a poucos metros de onde as pessoas veem os tesouros dos Médicis. Quando as tumbas são abertas, trazemos para cá os restos mortais que são examinados a fim de determinarmos seu estado, o trabalho de conservação necessário e o que podemos descobrir nos cadáveres. Se os ossos estiverem dissolvidos, o projeto todo pode parar por aqui.
É, temos alguns ossos. É. Parece Há que lodo sim. aí dentro? Um pouco de lodo, mas tudo bem. Ainda sobrou alguma coisa? É, não dá pra Sobrou ver. sim. Eu vou abrir. Eu vou abrir. Eu vou abrir e vou tirar tudo. Essa é a primeira vez em muito tempo que alguém fica cara a cara com um Médici. Os ossos estão recobertos com uma camada estranha. Será lodo? É um pouco mumificado. É textile. Textile, é isso? É assim que se fala? O É que textile. é estofa? Estofa. Ah, tá. É, tá tudo bem. É o linho que recobria os ossos e que se desintegrou. O Gino vai ter alguma coisa com que trabalhar. Acha que vai dar? Vai. Ótimo. O esqueleto está bom. É, vai dar pra trabalhar com ele, não vai? Vai. Finalmente, vamos poder determinar se Giovanni foi assassinado. O trabalho da equipe de Gino, formado por especialistas em antropologia física, será fundamental para resolver o mistério. Elas são peritas em ossos da Universidade de Pisa. São verdadeiras detetives de esqueletos e estão acostumadas a missões desse tipo. Elas conseguem articular esqueletos rapidamente. Tá bom, nem tanto, porque elas levaram 15 minutos. A placa na caixa nos diz que é Giovanni. Mas será que os ossos são mesmo dele? A boa notícia é que o esqueleto está praticamente completo e em bom estado. O próximo passo é descobrir se é o nosso homem, o cardeal de 19 anos. Vamos ver os dentes. Eles são um bom indicador da idade. Este é um dente do siso. Ele nasce por volta dos 21 anos. Um nasceu, mas o outro ainda não. Ainda está saindo. Isso quer dizer que provavelmente não tinha 21, tem menos. Por volta de 19, que é a idade certa do nosso cardeal. Eu quero mostrar outra coisa. Se você puder focalizar aqui, bem aqui, esta é a pelvis. E esta é a crista do osso ilíaco, que geralmente se funde por volta dos 21 anos. Na ponta é cartilagem que depois se transforma em osso. Mas como se pode ver, não se solidificou, de forma que ele era mais jovem e provavelmente tinha por volta de 19 anos. Há um outro indicador. Vejam aqui, esse osso. Sabemos que o cardeal era um esportista, gostava de caçar, era um atleta. E esse osso robusto é sinal de que ele tinha músculos, porque os ossos engrossam quando os músculos crescem. De forma que tenho bastante certeza de que este é o homem certo. O esqueleto está em boas condições, mas não está perfeito. Eu quero mostrar uma coisa nos dentes. Vamos ver aqui. Aqui, mais perto. Eu quero mostrar este dente. Podem ver que a raiz do dente está exposta, resultado de uma grande infecção. Bom, na época da Renascença, uma infecção dessas podia matar. Não havia antibióticos. Mas acho que não foi por isso que ele morreu. Lembrando que há quem diga que ele morreu apunhalado, o primeiro lugar para procurar indícios é o peito. Mas está faltando alguma coisa. Esse é o externo, mas está faltando um osso, o manúbrio, que fica bem acima. Esse é o lugar ideal para se apunhalar alguém. É mais vulnerável. Mas não se precipite, porque ainda temos muita pesquisa pela frente. Ele pode não ter morrido assim. A equipe de Gino limpou os ossos e articulou o esqueleto. Mas esse é só o começo do seu trabalho. Todos os ossos precisam ser medidos, descritos e fotografados. Logo, os Médicis terão que ser enterrados novamente e a equipe será responsável pela montagem do registro físico mais completo já feito sobre uma família. Esses registros podem conter as pistas que vão nos revelar se houve algum assassinato. A partir da medição dos ossos, elas vão determinar a altura, o estado dos dentes e dos ossos. A partir desse estudo, eles irão reviver. Mas tem mais. Marcello, que é assistente de Gino, está coletando amostras para o laboratório em Pisa. Lá será feito o exame de DNA que vai fornecer um registro genético da família mais importante da história. Trabalhar na Capela dos Médicis traz todo tipo de emoção. A gente pode ver coisas legais a que os turistas não têm acesso.
Quero lhes mostrar o grafite mais caro do mundo. Entre todos os artistas apoiados pelos Médicis, talvez o maior tenha sido Michelangelo. Houve um episódio de guerra em que Michelangelo teve que passar umas 2 semanas aqui, numa sala secreta da cripta. E a descrição que ele fez foi a seguinte: eu me escondi numa pequena cela, sepultado como os Médicis acima, e para esquecer meus medos, enchi a parede de desenhos. Um incrível tesouro escondido. E agora, de volta à teoria do assassinato. Resumindo, a crista ilíaca de Giovanni não estava solidificada. Ele tinha a idade certa da vítima, teve uma violenta infecção dentária, que não foi a causa da morte. O osso manúbrio está faltando no externo. Local muito bom para uma punhalada. Mas não há prova de que ele foi esfaqueado. Levanta esse primeiro. Esse primeiro. Para descobrir se Giovanni foi assassinado, o próximo corpo que vamos examinar é o de Garcia, o irmão mais novo. Lembre-se de que o pobre coitado foi assassinado pelo pai enfurecido, mas ele é também nosso principal suspeito de assassinato. A família Médici pode ter um lado obscuro. Mas será que houve mesmo assassinato na morte do jovem Giovanni? Nossa escavação na cripta da família talvez nos dê respostas. Estamos atrás de Garcia, suspeito de assassinato. E agora temos que abrir o seu túmulo. Ossos. Aqui diz ossos de, certo? Ossos. Cosimo e filho de. Filho de Cosimo. Filho de... Acha que é o Garcia? Uhum. Vamos ver. Ossos de Garcia, filho de Cosimo I. É isso mesmo. Os ossos de Garcia, filho de Cosimo I. Pelo menos achamos o cara certo. Com os ossos no laboratório de campo, a equipe de Gino parte para o trabalho retirando os ossos do ossuário. Estranho é que havia um pedaço de veludo junto com os ossos. E nós fotografamos, porque podia ser importante. Aqui também parece que os ossos estão em boas condições e devem esclarecer alguma coisa sobre os assassinatos. Contando os ossos nesta mesa, o número é maior do que os 206 normais. Isso porque Garcia tinha apenas 16 anos quando morreu. Lembra do nosso cardeal? Lembra quando analisamos o osso da pelvis? Ele não estava totalmente solidificado porque ele era jovem e como Garcia tinha apenas 16 anos, a maioria dos seus ossos ainda estava separada. Veja aqui. Não são 2 ossos. Esta é a parte de cima deste. Mas com o passar dos séculos, eles se separaram. Bom, essa é a lição de anatomia de hoje. Mas, e a teoria do assassinato? Bom, lembrem-se de que supostamente Garcia foi atingido pela espada do pai. Analisando cuidadosamente esses ossos, se a espada realmente tivesse atingido o corpo, haveria marcas de corte, talvez ao redor das vértebras, das costelas, do externo, mas não há absolutamente nada. Não há sinais de violência. E eu aposto que a teoria do assassinato é apenas um mito. Não há dúvida de que um irmão morreu poucos dias depois do outro. Mas deve haver outra explicação além de um esfaqueamento sangrento. Então, como foi que eles morreram? Talvez exista uma maneira de descobrir. Nosso radiologista, Dr. Villari, está satisfeito com seu paciente de 400 anos. É uma coisa diferente. Todos os recursos mais modernos serão usados para se descobrir o que é que esses ossos revelam. As radiografias ficaram absolutamente perfeitas. Mas olhando bem, dá para ver o que não se encaixa. É um dente alojado no crânio. Ele caiu após a morte, quando o corpo estava reduzido aos ossos. Mais tarde, quando Garcia foi novamente enterrado, ele foi parar dentro do crânio. A pesquisa de Donatella nos arquivos históricos revela que Garcia não era uma criança muito saudável. Há episódios de doença que deixam marcas nos ossos. Vê essas linhas brancas, finas na horizontal? Cada uma é uma marca de doença. São as linhas de desaceleração do crescimento. Quando você fica doente, para de crescer, porque o corpo usa os nutrientes para combater a doença.
A técnica é mais ou menos como a leitura da idade das árvores. O espaçamento entre as marcas nos diz quando Garcia ficou doente. Os cálculos mostram que ele começou a adoecer a partir dos 2 anos de idade, que ficou doente 4 vezes antes de completar 10 anos e que era uma criança cronicamente doente. Mas não revela o que o matou. Como foi que os irmãos morreram? Será que foram mesmo assassinados? Garcia não tem marcas de cortes nas costelas, no externo. Não mostra sinais de violência. Não foi atravessado por uma espada. Em Giovanni, falta o manúbrio, mas não existem sinais reais de violência. Ele não morreu apunhalado. A conclusão é de que não há indícios materiais de assassinato. Mas como foi que eles morreram? Uma pista importantíssima pode estar numa carta em que o médico da família aconselhou Cosimo a não levar os meninos para Maremma, onde havia uma epidemia de malária. Cosimo não deu ouvidos. Em 20 de novembro de 1562, ele escreveu para um outro filho. No dia 15, Giovanni teve febre alta, mas piorou e morreu. Será que malária e não assassinato foi a causa da morte? É exatamente isso que a equipe quer descobrir através de exames médicos dos restos mortais. No entanto, nosso interesse não se resume aos exames médicos. À medida que a investigação avança, estamos construindo um perfil dos irmãos. Deixe-me mostrar algo sobre o dia a dia deles. Você se lembra do retalho de tecido que encontramos no caixão de Garcia? Ele é muito peculiar. E vocês não vão acreditar no que encontramos no Museu de Trajes de Florença. Esta é a sala dos Médicis. E esta é uma vitrine com a roupa de Garcia. Acho que aquele traje, e eu não sou perito, vai combinar com o nosso retalho. Ah, olha só. Mais de perto. Isso. A roupa parece que está inteira, mas ali, na perna, ficou faltando um pedaço que foi restaurado. E isso se encaixa direitinho. É dali. Foi com esta roupa que Garcia foi enterrado. Lembram-se dos escavadores da década de 40? Os que colocaram os ossos nas caixinhas? Eles retiraram as roupas, mas faltou um pedaço de veludo. Mais tarde, quando ele foi encontrado, foi deixado na caixa com os ossos. Temos que nos virar com o que sobrou da misteriosa escavação da década de 40. Há mais de 50 anos, as tumbas dos Médicis foram abertas por antropólogos sem qualquer conhecimento de arqueologia. Eles fizeram uma tremenda bagunça e nunca publicaram o que encontraram. Eu agradeço muito. Geralmente demora. A curadora do Museu de Antropologia sabe tudo sobre a misteriosa escavação. Ela tem tudo o que sobrou. Cópias em plástico dos crânios dos Médicis. Eles tinham uma teoria errônea de que, estudando a capacidade craniana, conseguiriam explicar a genialidade da família. Quero mostrar uma coisa curiosa sobre o trabalho dos escavadores da década de 40. Sabe o que eu descobri quando estava examinando o crânio? Pequenos cortes no osso, às vezes em volta da mandíbula. Eu acho que em 47 ou 48 ainda havia carne e eram múmias. Mas para chegar ao crânio, a carne toda foi retirada à faca. Eu creio que naquele período o interesse maior era pelo crânio. Nos primórdios da antropologia física, só se dava atenção ao crânio. Eu acho que foi isso que aconteceu. O próximo Médici que vamos examinar é Eleonora, mãe de Giovanni Garcia. Ela se casou com Cosimo de Médici quando era adolescente, mas tinha sua própria fortuna. Era inteligente, ativa, independente e mãe devotada de todos os seus filhos. Veja só sua capela particular no Palazzo Vecchio, coberta de pinturas de crianças. Estão vendo o rosto da Madonna? É sua filha Maria. E quando os quartos do palácio ficaram pequenos e apertados demais para as crianças brincarem, ela fez o que qualquer mãe milionária faria. Mudou-se para um lugar mais afastado e reformou um palácio enorme. Lá as crianças poderiam brincar nos jardins com liberdade.
Mas ela acabou morrendo aos 40 anos. 6 dias depois de seu filho Garcia, supostamente de desgosto. Será que seus restos mortais irão revelar a verdadeira causa de sua morte? Esta é a primeira vez que uma equipe internacional tem permissão para abrir a cripta dos Médicis. Já abrimos as tumbas dos 2 irmãos. E agora que estamos prestes a escavar a tumba de sua mãe, Eleonora, estamos mais confiantes, acreditando que sabemos exatamente o que vamos fazer. Mas logo iremos descobrir que estávamos redondamente enganados. E isso é uma surpresa. Ossos acima do túmulo. Temos que avançar devagar para tentar recuperar tudo. São falanges, né? Falanges. É um pedaço de osso, não é? Não? É um osso. Antônio, dá para trabalhar ali? Ali, isso. E... Antonella, ali, tá? Tudo desacelera porque temos que peneirar o entulho em busca de outros ossos. Acostumada a identificar ossos, a equipe de Gino encontra vários outros. Ótimo, ótimo. Alguns são da mão e outros são do pé. Alguns da mão e outros do pé, isso. Esses aí são da mão, né? Esses são da mão mesmo. Até que encontramos uma costela. Será que é um esqueleto inteiro? Não, é só uma costela. Mais indícios deixados pelos escavadores da década de 40. Sobraram alguns ossos dos Médicis e eles simplesmente misturaram com o entulho. Demora, mas finalmente retiramos todo o entulho e chegamos ao nível da placa de pedra. Novamente, uma surpresa. É completamente diferente. Não é uma placa. São 3. Quando tentamos erguer a do meio, descobrimos que as placas foram esculpidas de forma que as bordas são engatadas umas nas outras. Não dá para simplesmente erguer a do meio. É um dispositivo anti-roubo que atrapalha nosso trabalho. Mas todos nós admiramos o projeto. Olha lá, tá vendo? Ali, olhando dentro da tumba, dá para ver mais de uma caixa. Eleonora não está sozinha lá dentro. 2 caixões. Olha lá, 2. Ó. É uma surpresa atrás da outra nessa escavação. Tá ali, ó. Tá vendo o outro? É? Tudo bem. O marido, Cosimo, deve ter sido enterrado com ela. Mas agora, todos sabem o que fazer. Chega a maca, a caixa é removida para o laboratório de campo. E depois a caixa de Eleonora é retirada. Por que a caixa dela é maior e mais pesada que a do marido? É muito diferente. Não está tudo misturado. O crânio e a mandíbula estão separados. É? E parece que foi tudo arrumado. Nas outras, os ossos foram colocados de qualquer jeito. A resposta é que o ossuário dela é do modelo luxo. E tem um compartimento especial separado para o crânio e outros para os demais ossos. Devagar. Isso. Eu gosto da ideia de que a sua caixa era mais elegante porque Eleonora gostava do estilo. Seus vestidos eram feitos dos melhores tecidos e na última moda. Quando ela encarregou o artista Bronzino de pintar seu retrato, ele foi muito bem pago. Mas a costureira que criou o vestido ganhou tanto quanto o pintor. Eleonora adorava obras de arte que podia vestir. Seus ossos estão em bom estado. E acho que vão nos revelar alguma coisa sobre essa mulher fantástica. Esta é Eleonora. Era pequena, mas durona. Vou mostrar como era pequena. Esse é o fêmur, o osso mais longo do corpo. E o dela não é muito maior do que a minha mão. Com certeza tinha menos de 1,5 metros. Agora vou dizer como era durona. Lembra que eu disse que ela adorava os filhos? Bom, Eleonora deu à luz aos 18 anos, aos 19, e aos 20, e aos 21. Depois, ela teve outros filhos, aos 23, 24, 25, 26 e 27. E não parou por aí. Ela teve mais 2 filhos, aos 31 e 32. Se você não contou, são 11 filhos em 14 anos. Cada parto desses é traumático para a pelvis. E quero mostrar a pelvis de Eleonora. Está aqui. Essa parte da pelvis, se você puder mostrar mais de perto, essa parte da pelvis é a sínfise púbica.
E ela não é assim por natureza. Está áspera, irregular. Porque cada vez que nascia um filho, lascava um pedaço do osso que crescia novamente. Mais um filho e o osso crescia outra vez. E foi por isso que o osso ficou assim. Aqui, você tem que olhar de um ângulo diferente para ver. Mas este é o sacro. Normalmente, ele é inclinado. Mas acabou ficando reto por causa da passagem de tantos bebês pelo canal do parto. Ficou deformado. E esse é o resultado de ter tantos filhos. Eleonora era durona, mas morreu bem jovem, por volta dos 40 anos. E a equipe vai tentar descobrir exatamente o que a matou. Uma das pistas para a causa de sua morte pode estar nos seus retratos. Ela parece saudável neste retrato mais antigo com Giovanni. Agora, olhe só esse retrato feito no ano em que ela morreu. Viu como emagreceu? E o tom da pele? Veja como está pálida. Sabemos pelos registros históricos que ela andava tossindo e cuspindo sangue. E isso pode ser sinal de tuberculose. Após a morte de sua amada esposa e filhos, Cosimo abandonou a vida pública. Um dos lugares mais famosos de Florença pode ser resultado da perda de Cosimo. Ele pediu ao grande arquiteto Vasari que projetasse um corredor que passasse por cima das ruas de Florença, que ele um dia percorreu com Eleonora. O corredor passa bem por cima da Ponte Vecchio, onde hoje os turistas compram ouro. Mas nem sempre foi assim. Quando o corredor foi construído, abaixo ficavam açougues. Cosimo, no entanto, não gostava do cheiro e fez com que eles fossem substituídos por oficinas de ourives. Acho que Cosimo nunca se recuperou da morte dos filhos Giovanni e Garcia e da esposa Eleonora, tudo em questão de um mês. Acho que ele se sentia terrivelmente culpado, porque fora alertado para não levar os jovens a uma região assolada pela malária e agora estavam mortos. Hoje, o corredor abriga uma fabulosa coleção de obras de arte, mas ele foi originalmente construído para isolar Cosimo do mundo. Cosimo viveu mais uma década e acabou morrendo de uma série de infartos. Portanto, não precisamos examinar os restos mortais do pobre Cosimo em busca de indícios de assassinato. As espáduas são assimétricas. A direita é consideravelmente maior. Cosimo era destro. Existe uma protuberância no fêmur, que é típica dos cavaleiros. Os ossos do braço são robustos. Cosimo levantava pesos. Na espinha, 3 vértebras fundiram-se, ou seja, ele sofria de hiperosteose esquelética difusa e idiopática, que traz a dificuldade para dobrar a espinha na velhice. Bom, os mortos às vezes contam histórias, e o esqueleto de Cosimo está dizendo muito. Ele era forte, atlético, cheio de energia, só que no final sentia muita dor. Mas ele era também um homem de intelecto. Não se esqueça de que Cosimo foi um dos grandes Médicis. Deixe-me mostrar quão grande. Ao lado da capela, os Médicis criaram algo que os destacou entre todos os governantes da Europa. Esses degraus, a fachada, tudo foi desenhado por Michelangelo. E eles levam a algo muito especial. É uma biblioteca. É incrível, não é? E Cosimo a abriu ao público. Todos os detalhes, as estantes, os bancos, a altura das mesas de leitura, tudo foi projetado por Michelangelo. Era assim que funcionava. Os livros eram organizados por categorias. Eis o nosso cabeçalho, com o texto em latim. Esses são os livros. É um catálogo. Você procura o seu lugar, senta-se e lê o seu livro. Está vendo essa corrente? É que os livros, manuscritos dessa biblioteca eram preciosos. Esse livro não foi impresso, é um manuscrito. E no pé da primeira página está o brasão da família que o encomendou. Os Médicis. Cosimo era um colecionador fanático e os livros eram sua paixão, principalmente livros antigos. Ele buscava a sabedoria do passado. Nessa biblioteca, ideias que mudaram o mundo foram estudadas e lançadas. Essa pode ter sido a maior de todas as contribuições dos Médicis, e Cosimo foi o grande responsável.
Os filhos de Cosimo continuaram apoiando as artes e as ciências. Quando o neto de Cosimo precisou de um tutor, os Médicis contrataram o melhor, Galileu. Isso mesmo, Galileu. Galileu ficou famoso por seu experimento na Torre Inclinada de Pisa. Os historiadores ainda debatem se ele realmente deixou a bola cair do alto da torre. Mas ele explicou ao mundo que, no vácuo, objetos pesados e leves caem à mesma velocidade. 400 anos mais tarde, seu experimento foi realizado na Lua. Bom, na minha mão esquerda eu tenho uma pena e na direita um martelo. E eu vou deixar os dois caírem e espera-se que eles cheguem ao chão ao mesmo tempo. Não é que é verdade? Galileu estava certo. Mas Galileu viveu numa época de mudanças, quando ciência e religião pareciam se opor. E quem estava do lado errado, o da ciência, corria o risco de acabar na fogueira. Esse é o mundo que Galileu destruiu. A máquina universal. É um modelo que mostra a Terra como centro do universo. Foi nisso que as pessoas acreditaram durante milhares de anos antes de Galileu. Galileu ensinou que o Sol era o centro do universo. E como isso contrariava os ensinamentos da Igreja, ele foi convocado a Roma pela Inquisição. Sua vida foi poupada, provavelmente graças à sua ligação com os Médicis. Mas tudo que é bom dura pouco. E Jean Gastoni, o último dos Médicis, marca o fim dessa poderosa família. Seu último ato oficial foi enterrar Galileu na igreja de Santa Cruz, mais de um século após sua morte. É aqui que Michelangelo foi enterrado, e graças a Jean Gastoni, Galileu também. Mas Galileu não está inteiro no túmulo. Esse dedo é dele. Quando Jean Gastoni mandou sepultar Galileu, foi tirado um souvenir, seu dedo, que foi colocado no Museu de Ciências. Jean Gastoni morreu em 1737 e seu túmulo é o último que vamos exumar nesta temporada. A tumba de Jean Gastoni é diferente das outras. Fica numa outra parte da cripta. Gastoni foi enterrado com 2 medalhas de ouro de 30 centímetros e com uma coroa e um cetro cravejados de joias. E esse túmulo deve estar intocado. Todos estão muito agitados. Os repórteres estão com a febre do ouro, esperando um novo Tutankhamon. Nada de placa de pedra, apenas concreto puro e pedras. E não há sinal de nenhum túmulo. E isso é diferente, é muito diferente. Como não tenho certeza do que iremos encontrar, vamos colher uma amostra do núcleo. A pedra é muito dura e não dá para atravessar diretamente. O pessoal está um tanto eufórico. Eu estou tentando acalmá-los, mas está difícil. Eles querem abrir e assim não dá, assim não dá. Pode ser que estejamos sobre um enorme túmulo subterrâneo. Isso é realmente diferente. E eu não tenho certeza de onde Jean Gastoni está. Levantamos mais algumas pedras do piso, mas é o mesmo concreto com as pedras. Será que esta camada extra é para proteger a coroa e as medalhas de ouro? Os registros do passado não ajudam. Há muitas referências ao ouro, mas nenhum detalhe do enterro. Há uma última alternativa. Uma curiosa pedra circular no pavimento. Sabe como no último filme de Indiana Jones, um X no chão marcava o lugar certo? Talvez um círculo no chão marque o lugar certo de Jean Gastoni. Se der para levantar aqui, tudo bem. A gente levanta e olha, mas se as pedras forem iguais, acabou. Vamos olhar e depois a gente coloca de volta e pronto. É a última chance. É o nosso momento de decisão. A escavação na cripta dos Médicis tem sido incrível, mas todos os túmulos que nossa equipe internacional escavou até o momento já haviam sido mexidos antes. No entanto, agora estamos atrás do maior, a tumba intacta do último dos Médicis, Jean Gastoni. Ainda não conseguimos encontrá-lo. Esta é a nossa última chance de encontrar Gastoni. E acho que é ele. Alguma coisa diferente aqui, uma camada de areia limpa. Há um anel, vai sair. Aqui embaixo. E sob a areia,
há um tampão de pedra. Quero que todos se afastem agora. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Uma escada. Você tirou? Tira. Tira. Tem que iluminar aqui. Eu preciso de luz aqui embaixo. E ela leva a uma enorme cripta subterrânea. Eu acho que dá para ver o caixão de Jean Gastone. Eu sei que ele foi enterrado num caixão de chumbo. E estou vendo um dentro de um caixão de madeira muito deteriorado. Mas ainda não posso entrar. Os italianos estão preocupados com os micróbios dentro da tumba. Por isso coloquei um traje de proteção. Estou mais preocupado com a integridade estrutural da escada. Parece firme. Espera um segundo. Ainda está bom. Eu preciso de mais luz. Luz, isso. Tá melhor. Espera um pouquinho. Abaixa mais a luz. Mais luz agora. Mais luz. Isso. Pronto. A escada está boa. E o que eu estou vendo aqui embaixo são... Há caixões por toda parte, ossos no chão. Vamos ter que reconstruir o que aconteceu lentamente. E vamos precisar de um restaurador especializado em madeira para os caixões. O túmulo foi roubado, não está no estado que esperávamos. Vai ser interessante. Existem vários cadáveres com os quais podemos trabalhar, mas em termos de artefatos, acho que não temos muita coisa porque eles foram roubados. Mas será que... Bom, enfim, será que as medalhas que foram enterradas com ele... Levaram. Com certeza. Eu não sei, talvez derretidas. Os ladrões não vão vender como objetos de arte porque vão saber que são roubadas. Vai ver que derreteram. Sem mais nem menos. Claro. Então a cripta foi roubada. Mas quando? Tem que ter sido antes de 1966, o ano da enchente. Porque os degraus da tumba, os caixões, estão recobertos de lodo intacto. Eu aposto que foi como no Egito Antigo. Os próprios operários que enterraram, roubaram. Eles sabiam como entrar, e as joias e o ouro foram uma tentação grande demais. O que dá para ver aqui é que a tampa caiu para dentro. A tampa do caixão de chumbo que estava dentro do caixão de madeira. Quando os ladrões agiram, puxaram a tampa de chumbo, puxaram a tampa de madeira e depois jogaram tudo de volta. Há uma costela ali. E eu tenho quase certeza de que é de Jean Gastone, porque eles não devem ter misturado os ossos. Só jogaram fora e levaram o que puderam. Há também uns caixões pequenos. Tem um outro caixão aqui no canto, também remexido. E atrás de mim há outros vários caixões. Aqui há uma criança. É uma menina. Dá pra ver a mandíbula e ela tem provavelmente uns 4, talvez 5 anos de idade. E ainda está de vestido. Creio que essa roupa vai ser muito importante. Essa era uma cripta bastante grande, feita para o último Médici, e os outros, as crianças, são desconhecidos. Esses são os restos mortais do último Médici. Crianças e adultos juntos em caixões despedaçados. Um triste fim para uma família tão nobre. Mas talvez não seja o fim. Com suas habilidades, Gino e sua equipe, sem dúvida, irão extrair mais segredos dos Médicis desses longos ossos silenciosos. Cosimo e Eleonora já revelaram alguns de seus segredos. Descobrimos algo sobre seu histórico médico e, mais importante, limpamos seus nomes. Essa não era uma família de assassinos. Era uma família em que havia amor e dedicação e que sofreu uma tragédia avassaladora. Os irmãos morreram de causas naturais, malária. E nós ajudamos a reescrever esta pequena parte da história. Já trabalhei com cadáveres humanos no mundo todo. E às vezes me pergunto se estou fazendo a coisa certa, perturbando o túmulo dos mortos. Mas enterrando Cosimo e Eleonora em seus novos caixões, não tenho dúvida de que eles aprovariam. Os Médicis estavam na vanguarda da ciência. Apoiaram Galileu. Eles garantiram ao grande anatomista Versalius cadáveres para seus estudos. Se o estudo que a equipe fará da doença dos Médicis ajudar a salvar vidas no futuro, creio que Cosimo e Eleonora ficariam muito satisfeitos. Versão brasileira, DPN Santos.